Alain Robbe-Grillet é um autor que teve uma certa, digamos assim, fama, né? Foi bastante celebrado nos anos 50, 60 por conta por assim dizer, do movimento que ele deu origem, chamado Nouveau Roman, que fez um certo barulho à época, né? A proposta do Nouveau Roman era muito simples, era destruir a narrativa como ela era entendida e, digamos assim, reconstruir a partir de outros princípios menos lineares e mais circulares, mais cíclicos. Então as narrativas elas não tinham, enfim, as narrativas do Nouveau Roman, a essência delas era descritiva, não tinham qualquer preocupação psicológica, pelo menos com um nível de psicologia como estabelecido no realismo, né? A psicologia do personagem, de construção de personalidade de personagem, e havia um aspecto ritualístico nessas narrativas que era muito curioso. Mesmo assim, a essência nos ensaios, principalmente do Robbe-Grillet, era materialista, marxista. O movimento acabou, digamos assim, perdendo força, se debandando, como usual em movimentos de vanguarda estética, e o que ficou são as narrativas, as grandes narrativas desse período de autores como o próprio Robbe-Grillet ou outros como Jean Ricardot. Mas o Robbe-Grillet ele foi um pouco mais longe, ele conseguiu transformar essas narrativas cíclicas que eles construíam em um universo cinematográfico de fato. Ele foi diretor, ele foi roteirista, e ele plasmava esse universo obsessivo, né, dele, sadiano, em diversos filmes que ele chegou a produzir, mas um especial, que é o Ano Passado em Mariambá, é uma das suas grandes obras-primas. Tanto o filme em si, quanto o próprio roteiro, publicado posteriormente, que é brilhante, né? É uma espécie de artefato entre o roteiro, entre a própria concepção romanesca e a concepção audiovisual, entrava esse artefato estranho que era esse roteiro único, não é? Mas ele também publicou muita coisa que saiu no Brasil, como eu disse, ele causou uma certa celeuma na época, né? Sua proposta estética, a sua abordagem da violência e do sexo eram coisas assim bastante representativas de uma época. E é um autor que hoje perdeu consideravelmente, digamos assim, não a relevância, porque é um autor ainda muito interessante e uma boa parte de várias experimentações, inclusive cinematográficas, advém dele, das ideias dele, seja no seu melhor filme, como eu disse, que é o Ano Passado em Mariambá, com Alain Resnais como diretor, ele era o roteirista, com várias ideias preteridas, aliás, né, o que gerou uma briga entre o diretor e o roteirista, e seja como diretor em si, seja como romancista, né? Então é um autor com grande relevância, mas que acabou caindo um pouco no esquecimento. E hoje são poucas as obras dele que são traduzidas. Uma que eu tenho bastante carinho por ela, que me ajudou bastante no meu doutorado, nas análises que eu fiz e nas reflexões, é justamente o Projeto para uma Revolução em Nova York, uma obra ah, bastante violenta, né, e bastante experimental dele, que ocupa um lugar curioso na literatura francesa contemporânea. Existem algumas perspectivas desesperadoras para qualquer leitor de livros, qualquer apreciador da literatura. Uma delas é a incapacidade que nós temos de ler tudo que nós gostaríamos de ler. Isso já é bastante perturbador. Mas existe uma segunda causa de perturbação, que é a incapacidade que nós temos de descobrir certos autores pelas barreiras, principalmente de idioma, né? Então, provavelmente deve ter uma literatura talvez inacreditável em certos lugares do mundo, isolados ou marginalizados por N motivos, né? Que nunca vão chegar aos nossos olhos, a não ser em algum feliz acidente. Não é? Esse é o caso do Kai Munk. O Kai Munk
Eu leio na internet que ele, inclusive, é um mártir da igreja luterana dinamarquesa, que ele morreu, não sei exatamente lutando ou resistindo aos nazistas, pois na Dinamarca foi um ponto de resistência mais ou menos de desobediência civil, em vários sentidos, inclusive em relação aos judeus. E então ele é um cidadão muito respeitado, mas ele escreveu bastante. Ele escreveu basicamente dramas, né? Os dramas, digamos assim, são a parte mais conhecida da obra dele. E são muitos dramas, mais de 10 dramas, além, claro, da atividade dele como pastor luterano. Esses dramas jamais viriam a lume, digamos assim, ou jamais, provavelmente seriam traduzidos por algumas pequenas editoras, nunca chegariam à superfície das críticas ou dos canais de divulgação cultural, se não fosse um outro dinamarquês chamado Carl Theodor Dreyer. O Dreyer adaptou Kai Munk no filme Ordet, né? Ele adapta essa peça do Munch, não é? Ordet. Ordet é um filme, se não me engano, dos anos 50, a respeito, na verdade, a peça original é de 1925, não é? E o filme é de exatamente 1955, e é a respeito de fé. É a respeito da maneira como a fé se configura numa espécie, ora de prisão, ora de libertação, num sentido talvez até que ultrapasse o metafísico, né? Os momentos finais do filme e um pouco da peça, né? Porque a peça, por conta disso, a peça só foi traduzida. E aí eu tenho ela em mãos em uma edição espanhola, por conta do filme. O filme é um dos mais lindos, mais belos da história do cinema. Provavelmente é um dos filmes mais bonitos que eu já vi na minha vida. E esse filme, tanto o filme quanto a peça, pelo que a gente lê da peça, né? Eles carregam um peso do desespero, né? Aquele peso da percepção, tanto da finitude humana quanto de outras possibilidades da própria humanidade, não é? De transcendência, que, ou digamos assim, abjeção, que estão que sobrecarregam as peças dos grandes dramaturgos escandinavos, né? Ali próximos até do nosso Kai Munk, como Strindberg ou Ibsen, mas o Munk ele acabou sendo menos conhecido, não é? Então, se não fosse o filme de Dreyer, jamais, provavelmente, ou muito dificilmente, essa obra chegaria a ter algum tipo de reconhecimento. Quem sabe ela possa ser traduzida no Brasil como foi traduzida para o espanhol.